E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero falar um pouco, né, sobre este assunto, né? Por que eu não sou, né, ateu? Porque eu não sou ateu. Então vamos refletir um pouco, né, sobre essa questão. Olhando para as, né, obras dos homens, olhando para a cidade, né, olhando para tudo que foi criado, né, pelos homens, e a gente vai vendo, né, que tudo que foi inventado pelo homem, que tudo que foi criado pelo homem, foi para um propósito, né? Foi criado para um propósito. Desde uma marcação no chão, de um simples sinal que o homem deixou no trânsito, por exemplo, né? Tudo para um propósito, tudo para identificar uma coisa, né? Tudo tem o seu propósito. Tudo que o homem inventou, criou, foi para um propósito, né? E olhando também para a natureza, a gente vai ver que não é diferente, né? A gente olhando para os rios, para as montanhas, para, né, os animais, tudo tem o seu propósito, né? Tudo tem, né, o seu propósito, né? Tudo organizado, tudo criado para alguma coisa. Ninguém cria nada para o nada, né? Foi criado para alguma coisa. Muitos, né, dos adeptos, né, do ateísmo não conseguem perceber isso, que tudo foi criado para um propósito. Sendo assim, tem um Criador que criou todas as coisas, né? Isso deixa bem claro. Tem um Criador, né, uma inteligência que criou tudo para um propósito, né? O homem vai lá na natureza, ele pega, né, a matéria que já está na natureza e ele molda, né, e faz a criação do homem. Mas a natureza já estava lá. Então, quem criou a natureza, criou, né, pensando em nós, seres humanos, pensando que um dia a gente ia descobrir, né, a matéria que já existe na natureza, e o homem vai e modela, né, essa matéria que já existe, modela e faz, né, as coisas visíveis, as coisas que a gente já está acostumado, né, a ver. Então, quem criou, né, a matéria? Né? Quem criou esse mundo visível que a gente vê? Para os que creem, foi Deus que criou. Né? Isso não apareceu por acaso. Não apareceu por acaso, né? Como querem os adeptos, né, do acaso, do ateísmo. O acaso, ele não pode programar, ele não é uma inteligência que pode, né, programar e executar alguma coisa. Ele não pode, ele não existe isso, né? Ele não é uma inteligência que programa e executa, né, alguma coisa. E isso tem alguns especialistas, né, alguns doutores que falam isso claramente, que dá para a gente entender claramente que o acaso, ele não é uma inteligência que pode programar, né, e criar alguma coisa. Como disse, né, o doutor Adolf Butenandt, prêmio, né, Nobel de Bioquímica. Olha o que esse doutor vai dizer nesse prêmio Nobel de Bioquímica. Abre aspas. Com os átomos de 1 bilhão de estrelas, o acaso cego não conseguiria produzir sequer uma proteína útil para a vida, para o ser vivo. Fecha, né, aspas. Viu? Olha o que ele disse, né? Com os átomos de 1 bilhão de estrelas, o acaso cego não conseguiria produzir sequer uma proteína útil para o ser vivo. Um prêmio Nobel de Bioquímica. Quer dizer que o acaso, ele é cego, ele não pode programar alguma coisa, ele não pode executar alguma coisa, né? E uma outra, né, frase também que eu gostei bastante é a do doutor, né, Edward Cullen, biólogo, né, americano. Olha o que ele afirmava, né, aos adeptos do acaso. Abre aspas. A probabilidade de ter-se a vida originado por acaso é comparável à probabilidade de um dicionário completo resultar da explosão de uma tipografia. Fecha, né, aspas. Então veja, né, para esse biólogo americano, Edward Cullen, a probabilidade de ter-se a vida originado por acaso, ele vai dizer, né, ó, é comparável à probabilidade de um dicionário
completo resultar da explosão de uma tipografia. Essa frase dele é uma frase para a gente meditar, né? Meditar bastante, para os adeptos, né, do ateísmo meditar bastante. Imagina uma impressora explodir, né, e dessa explosão surgir um dicionário completo. Né? Qual a chance disso acontecer? Qual a chance, né, de uma impressora explodir e dali surgir, né, daquela explosão, surgir um dicionário completo? Quer dizer que esse doutor, esse biólogo americano, matou a charada, né? Matou a charada. Isso é impossível, né? Uma impressora, né, explodir e resultar em um dicionário completo. Isso jamais vai acontecer, né, se não tiver uma inteligência, né, por trás dessa explosão, né, para fazer o dicionário, para moldar o dicionário. É preciso uma inteligência muito grande, né? Então, quando você vê para esse mundo e achar que então, quando você olha para o mundo e achar que o mundo foi uma simples, né, explosão e tudo aconteceu, aí esse doutor vai dizer: a probabilidade de ter-se, né, a vida surgido na Terra do acaso, né, é comparável, né, a essa probabilidade de um dicionário completo resultar, né, surgir ali de uma explosão de uma tipografia. Isso é impossível, né? Isso é impossível, né? Uma explosão cega do acaso não cria nada. Uma explosão, né, cega não cria nada, só o caos, né? Quer dizer que uma explosão para originar vida, para criar um mundo organizado, só tendo uma inteligência para fazer isso. Só tendo, né, uma inteligência que organizou essas coisas. Porque uma explosão, né, cega não cria nada. Como disse, né, o doutor Adolf Butenandt, prêmio Nobel de Bioquímica. No acaso, ele é cego, né? Então quer dizer que acreditar que uma explosão resultou a vida que a gente vê, resultou esse mundo que a gente está vendo, esse biólogo, né, americano vai dizer que a probabilidade é comparável, né, à probabilidade de uma explosão de uma tipografia resultar em um dicionário completo. Ou seja, nenhuma chance disso acontecer. O doutor, né, Edward Mitchell, astronauta da Apollo 14, um dos primeiros homens, né, a pisar na Lua, olha o que ele vai dizer também, né? Abre aspas. O universo é uma verdadeira revelação da divindade, uma prova da ordem universal da existência de uma inteligência acima de tudo o que podemos compreender. Fecha aspas. Quer dizer que, olha o que esse outro doutor vai falar, né? Esse astronauta da Apollo 14. Quer dizer que o universo é uma verdadeira revelação da divindade, uma prova da ordem universal da existência de uma inteligência, né, acima de tudo o que podemos compreender. Então, esse mundo que a gente vê, visível, né, tudo isso tem um Criador, acima de tudo que a gente pode, né, que a gente possa, né, compreender. Como dizem esses grandes doutores, né, em ciência. Quer dizer que ser ateu, né, é uma opção, assim, é a última opção, né? É uma opção cega, porque tudo foi criado para um propósito. Desde né, as sinalizações de nós, seres humanos, né? Em uma cidade, no campo, tudo foi criado para um propósito. E a natureza, né, olhando para a natureza, as frutas, os animais, tudo que existe, foi criado pensando num propósito, pensando nos seres humanos, nos seres vivos. E como a gente viu que a probabilidade, né, de uma explosão surgir, essa vida que a gente está vendo aí, é comparável, né, à probabilidade da gente explodir, né, uma impressora e resultar ali em um dicionário completo. Ou seja, né, é impossível disso, né, acontecer. Então, meus irmãos, é por isso que eu não sou ateu. Não tem como ser ateu diante de uma obra visível,
né, sem crer naquele que organizou essa obra, daquela inteligência que moldou essa obra. Beleza? Então essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, compartilhe nessa mensagem com outras pessoas, deixa aí um like para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.